convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim, também vós, por fora pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós construís sepulcros para os profetas, e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte e dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos, Padre Diego e Padre José Antônio, alegria de podermos juntos celebrar este mistério do amor que se presentifica neste altar. Caríssimos irmãos de perto ou de longe, a Arquidiocese de Belo Horizonte hoje, como disse no início desta Eucaristia, se alegra por celebrar a memória do beato Padre Eustáquio, holandês, que ainda quando criança, encantado por Jesus e inspirado no exemplo de São Damião, ingressou-se, portanto, na Ordem dos Sagrados Corações, cultivando uma vida inteira de um amor à Virgem Maria. Foi enviado ao Brasil para aqui servir o povo que lhe fora confiado, onde hoje é justamente o bairro com o nome do próprio santo, o bairro Padre Eustáquio. Ali empenhou-se a edificar a igreja, e não apenas a igreja enquanto templo, mas a igreja enquanto povo de Deus. Padre Eustáquio foi um grande taumaturgo. Muitas pessoas de diversas partes do Brasil vinham ao seu encontro para que, com o dom de ciência que ele tinha, pudessem ouvir uma palavra que reconfortasse o seu coração e ao mesmo serem curadas de suas enfermidades. É dele a famosa expressão saúde e paz, que tanto ouvimos, sobretudo porque Dom Valmor, a fim de propagar a devoção do Padre Eustáquio, usa bastante e frequentemente esta expressão, saúde e paz. Ao celebrarmos Padre Eustáquio, à luz da leitura que ouvimos hoje, nesta 21ª quinta-feira comum, nós temos um antídoto para este mal que nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta no Evangelho. Porque tudo que Padre Eustáquio fez não foi para ganhar fama, prestígio, poder. Padre Eustáquio fez por amor àquele que o amou por primeiro. As inúmeras horas gastas com o povo, em atendimento de confissão, em escuta, em oração, os inúmeros sacrifícios e penitências que o Padre Eustáquio se empenhou, não eram para ornar um sepulcro caiado, mas eram nada mais do que um transbordar daquilo que o seu coração suspirava. E é justamente isto que a liturgia de hoje nos apresenta. Um tema extremamente pertinente e atual, mas muito difícil de descer por nossas gargantas. A saber que não seremos julgados pelas obras, mas seremos julgados pela nossa intenção em fazer as obras. É por isso que o cristianismo é uma religião de porta estreita. Porque, vejam, o princípio da religião, enquanto um esforço do homem de se ligar a Deus, é justamente realizar princípios morais, ações concretas,
que demonstrem externamente aquilo que ele se propõe a fazer, estar em comunhão com Deus. Vemos em diversas religiões, inclusive outras monoteístas, que basta o homem fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa para cumprir o princípio religioso estabelecido. O cristianismo não. Para nós não basta fazer o bem e evitar o mal. Jesus, ele estreita a porta porque para Jesus conta a intenção com a qual nós fazemos ou deixamos de fazer. E é justamente isso que o Evangelho de hoje apresenta-nos. Porque tem muitas boas ações que são transvestidas de bondade, enquanto na verdade são pretexto para que a gente esconda uma perversão que há em nós, uma maldade que há em nós. E há muitas outras ações que aparentemente são más, mas que no fundo são consequências de uma fragilidade que há em nós. Recordemos-nos daquilo que o apóstolo Paulo diz: eu sei o bem que eu tenho que fazer, mas faço o mal que eu não quero. Aqui brilha diante dos nossos olhos uma realidade que a gente não gosta muito de ouvir. As nossas ações podem não ser coerentes com as nossas intenções. Muitas vezes nós já experimentamos, e às vezes na maior parte delas na medida contrária, o dissabor de querer o bem e acabar fazendo o mal. De se propor a ajudar e com a nossa ajuda estragar muita coisa. Aqui a gente experimenta, quando acontece isso na nossa vida, o oposto do que o Evangelho está falando. Porque a nossa intenção foi boa, mas o efeito não foi tão positivo. E justamente pode acontecer o contrário. Vou dar um exemplo para a gente não, vamos dizer assim, soar politicamente incorreto. Então vamos logo para a política, porque já a coisa já está assim, totalmente desmoralizada, Desculpe minha franqueza, eu acho que não ofendo ninguém. Vejam, por exemplo, uma campanha eleitoral. Aquilo que muitas vezes é feito em campanha é positivo. Tampa buraco na rua, consertam uma lâmpada do poste que há anos estava estragada, não é? Mas qual a intenção deste bem que é feito? Para que alguém, que na maior parte das vezes não está comprometido de fato com o bem do povo, assuma um cargo e uma posição. É isso que nosso Senhor Jesus Cristo adverte-nos. Porque se a gente não está muito atento para dentro do nosso coração, se a gente não olha para nós mesmos, nós vamos começar a nos transvestir de uma capa que não condiz com aquilo que é nosso, com o lugar que ocupamos. O pior mal é aquele mal que parece um bem. Porque quando a pessoa é má e assume que é má, ela já tem uma possibilidade de conversão. Mas quando uma pessoa é má e não consegue perceber a sua maldade, é muito difícil de converter este coração. Aqui, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor fala isso para os fariseus, Ele não está agora mais dirigindo somente a um grupo social da sua época, mas está dirigindo-se a todo mundo que está ao lado dele, inclusive a gente nesse momento. E a expressão que nosso Senhor Jesus diz, ela é terrível. Ai de vós, hipócritas. O que é hipocrisia? A gente lembra lá do grego, hipócrisis, o que é posto sobre o rosto, a máscara. A máscara nunca diz da pessoa de verdade, No Brasil nós temos o carnaval. E aí você pode pôr a máscara do que você quiser. Aí tem gente que põe a máscara de tamanduá-bandeira. Mas não é um tamanduá-bandeira, é um ser humano. A máscara nunca diz do que está por baixo dela, mas a gente só consegue ver o que está por fora. A hipocrisia é isso. É a gente se conformar com uma realidade que não condiz com a nossa essência e querer mostrar aquilo que não somos. O hipócrita, o problema dele não é ser o que não é achar que ele de fato é o que não é. É ele não conseguir perceber que está usando máscara, porque não olha para dentro do próprio coração.
A imagem de um sepulcro caiado é muito forte. E se nós formos sinceros, nós corremos o risco de ser assim. Porque não precisamos ir muito longe. A gente encontra muito sepulcro caiado no clero, nas nossas sacristias, nas nossas pastorais e movimentos, que acha que o paramento vai tampar ou revestir aquela podridão que há dentro do coração. É triste. E é justamente isso que o Senhor adverte. Porque o que é um sepulcro caiado? Bom, quem é de Belo Horizonte vai entender. Quem não é, fica o convite a ir ao cemitério do Bonfim. O cemitério do Bonfim recentemente foi tombado como patrimônio artístico. Porque os túmulos, as sepulturas que tem lá nesse cemitério são belíssimas. Tem obras de arte fantásticas. Olha, tem imagem religiosa no cemitério do Bonfim mais bonita do que o que estão nos altares de muitas de nossas paróquias. Mas o que tem dentro do sepulcro? Senão um corpo sem vida e muitas vezes todo apodrecido. Aqui está, meus irmãos e irmãs, a medida do cristão. O que menos interessa para o cristão é o que é visto. Porque o que é visto precisa ser consequência daquilo que nós não vemos. Do que adianta ter um túmulo belíssimo se falta vida, né? Do que adianta investir fortunas em obras de arte para ficar em cima do seu mausoléu, se lhe falta justamente a vida? E quando a gente olha para o nosso coração, nós podemos perceber que em muitas dimensões da nossa vida, e sobretudo da nossa vida espiritual, estamos assim, mostrando com uma beleza excomunal, preocupado com tanta coisa fora de nós, que não percebemos que dentro de nós já tem muitas coisas que estão apodrecidas e estão nos matando. Porque a gente sabe muito bem que uma maçã podre, se ficar em contato com as outras que estão boas, pouco tempo depois o cesto inteiro se perde. Se a gente tem alguma coisa apodrecida dentro do nosso coração, não se preocupe, não vai gastar muito tempo para todas as virtudes que você tem ficarem adoecidas, ou mesmo morrerem. É momento de sinceramente olharmos para nós e não para os outros. Porque a tentação nossa de ouvir este evangelho é pensar na vizinha, é pensar no marido, é pensar no filho, é pensar na sogra, é pensar no fulano que está lá na igreja, mas nosso Senhor não está falando para eles. Nosso Senhor está falando para você, está falando para mim. Sou eu que preciso estar atento sobre mim mesmo para ver o que está dentro do meu coração. Tarefa mais difícil para o ser humano é conhecer-se a si mesmo. E isso já nem é, vamos dizer assim, estritamente cristão, porque me faço lembrar lá de quando eu estudei filosofia no mundo antigo, alguns 1000 anos antes de Jesus vir, com Sócrates, quando ele vai ao oráculo de Delfos, e lá estava escrita uma frase que mudou a vida dele: conhece-te a ti mesmo. Se a gente não conhece a nós mesmos, nós não podemos seguir a Jesus Cristo. Primeiro, porque a gente só pode ofertar aquilo que a gente tem, mas se a gente não sabe o que a gente tem, como é que a gente pode ofertar? Vou dar um outro exemplo muito prático. Se eu te pedir uma quantia em dinheiro, a primeira coisa que você precisa fazer é verificar a sua carteira. Senão, você não pode sequer emitir uma palavra, né? Você não sabe quanto que você tem. E muitas vezes nós investimos muito recurso, muito do nosso tempo, muito da nossa energia para manter fachadas e não cuidamos do fundamento. Se não edificamos o nosso interior num fundamento sólido, meu filho, não vai ter academia que conserta, não vai ter cirurgia plástica que resolva, não vai ter creme da Avon que vai solucionar a situação, porque não passa de uma exterioridade infértil. A gente conhece pessoas assim, tão preocupadas com o lado de fora, porque já não sabe mais sequer que existe um lado de dentro. O grande risco, meus irmãos, é nós nos tornarmos assim, preocupados com o externo, esquecer do nosso interior. E o lugar mais difícil de converter, não se preocupe, não é a sua casa, onde moram seus parentes e amigos, é o seu interior, é o seu coração.
O problema dos fariseus não era ser fariseus. O problema dos fariseus é que eles já se achavam salvos. Por isso não se abriram à palavra do Senhor. Hoje, como disse, nós temos o antídoto. A luz que ilumina nesta escuridão da hipocrisia, que a Igreja de Belo Horizonte venera com grande carinho, o Beato Padre Eustáquio. Nunca se preocupou com o que os outros pensavam dele. Por isso, muitas vezes, se viu em más lençóis em algumas situações. Mas se preocupou em cuidar do seu coração para agradar os sagrados corações. Esta é a medida do cristão. A nossa intenção não é nos promover, fazer com que a gente ganhe algo. Cuidado. Se o que a gente faz, no fundo, aparece sempre a palavrinha eu, é sinal de que algo dentro de nós está desajustado. A medida do cristão é agradar o coração do Senhor. É fazer com que o coração do Senhor seja, e uma palavra que a gente até perdeu na nossa linguagem católica, seja desagravado de tantas ofensas. O que é isto? É fazer com que a minha pequena ação, por maior que seja simplesmente um ato de amor a Jesus. Esta é a medida, como nós ouvíamos há poucos dias atrás, nosso Senhor dizer do mandamento do amor, né? A gente só é capaz de amá-lo de verdade quando amamos com gestos concretos. E justamente um gesto só é concreto se é por amor a Deus. Não dá para separar. É as duas faces da mesma moeda. Padre Eustáquio viveu isso. Cuidou do que cuidou e fez o que fez, não para ganhar um título de santo, não para ganhar dinheiro para construir a sua igreja, não para cumprir um planejamento pastoral, nem para ser grande. Fez o que fez para ser pequeno. E sempre vigilante sobre o seu próprio coração, evitou com toda a sua força que o fermento da hipocrisia crescesse dentro dele. Peçamos a intercessão do Padre Eustáquio, do nosso querido Beato Padre Eustáquio, para que ele nos ajude hoje a curar as doenças mais difíceis, as doenças da alma, que pode estar comprometendo frontalmente não só a saúde do nosso corpo, mas a nossa salvação. E a gente só consegue combater doenças espirituais com um olhar atento para nós mesmos. Por isso que ao receber agora o próprio Cristo, remédio de imortalidade que vem ao nosso encontro na Eucaristia, peçamos a Ele esta graça de enxergar o nosso interior, para que onde estiver adoecido, onde o fermento da maldade estiver crescendo dentro de nós, que a gente tenha condições de corrigir enquanto estamos vivos, para que não sejamos pessoas hipócritas, mas sejamos sinceros e irrepreensíveis no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e por intercessão